Boas tardes. Aproveitando esse período de isolamento, e portanto de reflexão, vamos fazer a leitura na íntegra do capítulo 15 do livro Diálogo dos Vivos, do Chico, Maria Dolores e o irmão Saulo, É importante porque, como nós estamos restritos nos nossos afazeres, a busca íntima para se conhecer é alguma coisa quase que imperativa. E isto tem uma descoberta daqueles limites da onde nós devemos avançar na conquista do próprio ser. Então vamos à leitura dessas 3 partes, a começar pelo Chico. Passamos algumas horas antes de nossa reunião habitual junto de companheiros que vinham de cidades distintas. Entre outros assuntos, a renovação íntima foi o tema central de nossas conversações. Falávamos de nossos obstáculos a comparar-nos com os padrões apresentados pela redentora doutrina. A doutrina nos sugere um modelo e nós estamos distantes desse modelo. Sabemos o que devemos fazer. Conhecemos as dificuldades para fazer o que devemos. Falo especialmente de mim mesmo. Entretanto, há sempre um ponto de luta dentro da gente, no qual vemos como é grande o trabalho para se realizar a reforma da vida interior. Debatíamos o problema com a sincera disposição de encontrar o melhor meio de acertar com a solução, quando o horário nos chamou às tarefas da noite. Iniciada a reunião, o Livro dos Espíritos nos ofereceu a questão 660. Concluídos os trabalhos da noite, a poetisa Maria Dolores esteve presente com a página Confissão e Prece. Você vê, o primeiro detalhe, num preâmbulo de uma reunião, como é importante a conversação, Por quê? Porque ela é inspirada e conduzida pelos Espíritos para até e principalmente nos reeducar, Então os Espíritos inspiraram ali a leitura da questão 660 do Livro dos Espíritos, que ela diz o seguinte: a prece torna melhor o homem? Então eu tenho minhas limitações, como é que eu melhoro essas limitações? Através da prece. Então a resposta dos Espíritos: sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal, e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa, quando pedido com sinceridade. Então, se queremos vencer nossos limites e sozinho isso é difícil, porque é mesmo, orando nós recebemos o auxílio divino por meio desses companheiros que nos incentivam a mudança, inspirando novos pensamentos. Aí, nova pergunta: como é que certas pessoas que oram muito são, não obstante, de mau caráter, ciosas, invejosas, impertinentes, carentes de benevolência e de indulgência e até, muitas vezes, viciosas? Resposta: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas supõem que todo o mérito está na longura da prece e fecham os olhos para os seus próprios defeitos. Fazem da prece uma ocupação, um emprego do tempo, nunca, porém, um estudo de si mesmas. A ineficácia, em tais casos, não é do remédio, e sim da maneira por que o aplicam. Genial, a resposta dos Espíritos. Não tenho o que falar. Aí vem a prece, confissão e prece, ditado por Maria Dolores, que é um poema, vamos pedir licença para não fazer a leitura de acordo com as próprias rimas, não por por própria limitação, É difícil para eu ler assim como deveria ser lido, Senhor Jesus, enquanto orava ainda hoje,
pedindo auxílio e inspiração, uma voz que vertia do mais alto disse-me ao coração: Deus nos criou a fim de que sejamos um templo vivo para o amor sem fim, um pouso sempre assim, de portas para a luz e abertas para o bem, que no momento a momento lhe arrecade os tesouros de paz e de bondade, para servir sem perguntar a quem. É por isso, Jesus, que te venho rogar. Reconstrói a minha alma pequenina. Entre a luta que vem e as lutas que se vão, assemelho-me à estreita construção que o carulho está ruim. Tão pobre qual me encontro e qual me aceitas, apresento-te o piso esburacado, as brechas do telhado, as paredes lodosas e imperfeitas. Contemplo em mim as cargas do recinto, atulhado de erros e de enganos, na sucata infeliz de meus dias insanos, sobre o imenso pesar dos remorsos que sinto. Deixa que a dor me alije o peso da amargura, e ensina-me, Senhor, a recebê-la, qual a noite nublada acolhendo uma estrela, para fugir da treva em que se desfigura. Não importa a minha alma ralar-se esquecida, aos golpes da aflição em que me vejo. Poda-me o coração, alimpa-me o desejo, anseio renovar-me ao ar puro da vida. Que me atribule e sofra ante a luz que me alcança, mas que eu seja contigo e sempre em ti, Senhor, um canteiro de paz no campo da esperança, um refúgio de fé e uma bênção de amor. Veja, como em outras oportunidades, né, nós sabemos que o homem está desenvolvendo a inteligência e, através da inteligência, ele desenvolve a moral, né? Porém, ele traz uma carga própria, natural, ou seja, da sua própria natureza, que nós classificamos isso como desejos. Então, o corpo deseja, né? O corpo traz essa carga biológica agressiva e da nossa história evolutiva. Porém, a razão, que é mãe da vontade, ela vai colocando freios nisso, né? Então, a nossa luta é sempre, como a gente já comentou, inclusive de outros pensadores, né? Que a nossa luta é para que a nossa vontade controle os nossos desejos. É uma luta constante, que só termina quando nos tornarmos perfeitos, né? Quando a razão, ela controlar os impulsos, né? Temos até aquela frase de Kant, né? Que o homem só é completamente livre quando ele não faz o que deseja, que significa que ele faz só aquilo que ele tem vontade, só aquilo que ele pensa. Dentro dessa linha, o irmão Saulo, né, ele completa a reunião trazendo aqui, no mesmo capítulo, a crônica A Trincheira, né? É preciso tomar a trincheira, mas não podemos tomá-la à baioneta, nem arremessando granadas. Nossa batalha é a do sol, que avança a jatos de luz, espancando as trevas e despertando a vida. Então, só para ilustrar a metáfora, né? Quando estamos numa guerra e nós não estamos conseguindo avançar, para que a gente não volte, nós cavamos um buraco. Esse buraco recebe o nome de trincheira. E qual é a finalidade? É justamente não recuar. Se eu não consigo avançar, eu pelo menos não recuo. E me garanto aquela posição. E ali é o limite da guerra. É entre o território que eu já conquistei e aquele que eu devo conquistar. Então vou retomar. É preciso tomar a trincheira, mas não podemos tomá-la à baioneta, nem arremessando granadas. Nossa batalha é a do sol, que avança a jatos de luz, espancando as trevas e despertando a vida. O ponto de luta a que Chico Xavier se refere é o último reduto, é a trincheira entranhada no solo.
Os jatos de luz passam sobre ela sem conseguir penetrar nas suas profundezas, mas os clarões a iluminam de momento a momento, e se persistirmos na luta, atingiremos o seu interior, chegaremos ao fundo escuro quando o sol estiver a pino. Há qualquer coisa que lembra, nessa expressão feliz de Chico Xavier, ponto de luta. A conhecida expressão de Victor Hugo, point de l'optique. Para Hugo, o palco era o ponto de visão em que se concentrava no teatro a expressão da vida. Point de optique é ponto de vista, né? Então, Victor Hugo fazia um paralelo com o palco, que é o nosso cenário de vida, né? Para Chico, o ponto de luta é o lugar secreto, em que se concentram em nosso interior, de maneira aparentemente irredutíveis, os resíduos mais resistentes do nosso passado. Cada grande batalha, em determinado setor da nossa renovação espiritual, acaba sempre nessa trincheira, que parece inexpugnável. O Livro dos Espíritos nos ensina, na questão 660, a recorrer à prece nesses momentos difíceis, não com excesso de palavras, mas com firmeza de sentimentos. Maria Dolores, com sua prece em forma de poesia, vem socorrer-nos através do exemplo. Não nos diz como orar, mas ora ela mesma, extravasando a sua fé numa súplica em versos. Analisando esses versos, verificamos mais uma vez que Maria Dolores, no seu panteísmo poético, serve-se dos fatos naturais para que as lições de Deus, através das coisas, nos toquem o coração e nos despertem a razão. Uma prece assim, transbordando de sentimento puro e de confiança em Deus, vale mais do que a repetição de preces decoradas e mecanicamente repetidas. Nem todos somos poetas para exprimir nossos anseios num poema espontâneo como esse, mas todos temos sentimentos e podemos acordar em nós o germe da fé para fazer uma súplica sincera. Então faremos o sol da nossa fé atingir o zênite e derramar sua luz no fundo da trincheira, eliminando o ponto de luta na batalha íntima. Zênite é quando há um alinhamento, é o sol a pino, né? É o sol do meio-dia, porque aí a luz atinge os pontos mais profundos da escuridão em um buraco. Pois bem, desse estudo, né? Desse estudo de si mesmo, né? Como o Chico ressaltou, não há quem não encontre os seus próprios pontos obscuros. Né? Não há, porque se não existissem tais pontos, não estaríamos na Terra. É claro que muitas vezes nós tentamos esconder esses pontos de nós mesmos, né? Paramos antes para não vermos atingido o nosso próprio orgulho, né? O nosso próprio limite. Porém, nessa jornada infinita, não há quem chegue ao Pai se não estiver com as vestes de núpcias. Né? Vestes de núpcias são aquelas que se usa, né, totalmente limpa para os banquetes nos casamentos, principalmente à época. Também é uma imagem que coloca que nós só chegaremos a Deus se estivermos completamente livres dessas marcas do passado. A luta é grande, mas ela começa em reconhecermos os próprios defeitos. E como são defeitos que estão entranhados nas nossas intimidades, sozinho nós não conseguiremos, na maioria das vezes, superá-los. E não há por que não recorrer ao Criador para que Ele nos ajude a superarmos a nós mesmos.
É essa a oportunidade de hoje para refletirmos sobre todas essas palavras. Boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Boa noite a todos, dando continuidade à nossa palestra desta noite. Vamos refletir hoje sobre algumas colocações que encontramos num pequeno livro da codificação que chama-se O Espiritismo em sua expressão mais simples, por Allan Kardec. Na segunda parte, ele coloca as máximas extraídas do ensinamento dos espíritos. O que seriam máximas? São princípios de conduta, preceitos, que nos trouxeram os espíritos superiores, que foi a base e é de toda a doutrina espírita. Com esses ensinamentos, foi que surgiu o Livro dos Espíritos. O item 35, ele coloca que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Não é preciso procurar nele senão o que pode ajudá-lo para o progresso moral e intelectual. E mais adiante, no item 36 e 37, vejam o que Kardec coloca. O verdadeiro espírita não é o que crê nas manifestações, mas aquele que faz bom proveito do ensinamento dado pelos espíritos. Nada adianta acreditar se a crença não faz que se dê um passo adiante no caminho do progresso e que não faça melhor para com o próximo. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, a cupidez, o ódio, a inveja, o ciúme, a maledicência são para a alma ervas venenosas, das quais é preciso a cada dia arrancar algumas hastes, e que tem como contraveneno a caridade e a humildade. Muitas colocações na literatura espírita nos levam à mesma conclusão, ou seja, o objetivo do espiritismo é o nosso melhoramento moral. Desviar-se desse objetivo é distorcer a prática espírita. Portanto, todas as situações que surgem algumas vezes dentro do movimento espírita, que muitas vezes são modismos plenamente dispensáveis porque são inúteis, né? Nós temos que combater, porque de nada servem. Na verdade, só desviam do objetivo essencial, que foi aqui bem definido pelos espíritos e transmitidos pelo codificador Allan Kardec, que o objetivo essencial do espiritismo é o melhoramento dos homens. Tudo aquilo, né, que vem para ajudar o progresso moral e intelectual. Por isso, os modismos
eles são incompatíveis com o espiritismo. Muitas vezes são fruto da imaturidade humana, acionada especialmente pelo egoísmo que ainda nos caracteriza as ações. Corremos o risco, de distorcer toda uma doutrina que foi construída sobre a lógica e o bom senso. Por isso, não podemos admitir esses modismos. São incompatíveis com o espiritismo. Isso é prática deturpada de espíritas desatentos e sem a conexão do conhecimento aliado à prática. Isso tudo, com certeza, é fruto do egoísmo, resultado da imaturidade, e todos nós que estamos estudando, vivenciando a doutrina espírita, devemos estar muito atentos para não nos deixarmos levar, desviando ou desvalorizando nobres esforços consolidados. E como nós podemos identificar essas situações? Nós temos que estar observando a ausência do bom senso, da lógica, do fanatismo, se há manipulação de ideias. Muito cuidado. Nós temos uma colocação do Divaldo no livro Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, onde alguém pergunta para ele sobre essa questão, E ele responde que o espiritismo ele tem que seguir a diretriz estabelecida pelo codificador. E que a casa espírita deve ter muito cuidado com os enxertos. A doutrina espírita, ela nos liberta da ignorância e dos atavismos negativos. É uma doutrina libertadora. O nosso compromisso é com a verdade, não é com as aparências, os cultos, as fórmulas. Então, nós temos que tomar muito cuidado com a introdução das velhas práticas, que é ex-católicas, ex-protestantes. Todas essas doutrinas são respeitáveis, mas a casa espírita tem a sua filosofia e seu modo operante. Nós temos que ser fiéis aos princípios doutrinários do espiritismo. Senão, seremos adeptos do espiritismo conduzindo a barca a nosso modo e não ao modo do que tem que ser feito, que é os princípios do espiritismo. E aí ele continua nos lembrando, nessas máximas que vieram dos espíritos, que a crença no espiritismo só é proveitosa para aquele de quem se pode dizer: hoje está melhor do que ontem. Então nós não podemos perder o objetivo principal que ele falou aqui. Ele diz que é o objetivo essencial, que é o melhoramento dos homens. Então, quando nós vamos desenvolver qualquer trabalho na casa espírita, seja ele doutrinário, mediúnico, em favor dos semelhantes, o objetivo maior tem que ser fazer as pessoas refletirem em quem elas são, o que elas estão fazendo aqui, qual o objetivo da vida.
Isso em qualquer questão que estivermos trabalhando no centro espírita, né? Todos nós que estamos ali, trabalhadores, muitos já há algum tempo, estamos focados nessa questão, nesse ponto da nossa melhoria. Já sabemos que não renascemos com a mediunidade por acaso, não nos encontramos por acaso na casa espírita. Os trabalhos que chegam até nós, né? Porque, claro, nós vamos conquistando, a espiritualidade nos observa, e quando o trabalho chega é porque o trabalhador está pronto. Mas, se não estivermos atentos, o orgulho, a vaidade vai nos fazer perder no caminho. Então, nós temos que sempre estar perguntando para nós mesmos: estou melhor hoje do que ontem? Se a resposta for não, estamos conduzindo as nossas vidas de uma maneira errada. Com tudo que nós já temos de informação, vamos lá. Item 39. A importância que o homem atribui aos bens temporais está na razão inversa da sua fé na vida espiritual. É a dúvida sobre o futuro que o leva a procurar suas alegrias nesse mundo, satisfazendo suas paixões, ainda que às custas do próximo. Então, mais uma situação que a espiritualidade nos alerta constantemente, que são as questões dos bens materiais. Como é que está o nosso apego a essa questão material, né? Por causa desse apego, a gente deixa de cuidar da fé, da vida espiritual, que é o que nós vamos levar para sempre conosco. E acabamos desenvolvendo todas as paixões, né? Os sentimentos, como ele mencionou ali, do egoísmo, da vaidade, da inveja. Mais uma colocação. As aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. Por isso que Jesus nos disse: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mais um ensinamento, um princípio, um preceito da doutrina espírita. Ela nos explica o porquê das aflições, que tudo tem uma razão de ser nessa vida, né? Que a dor, as dificuldades, elas fazem parte do processo evolutivo, do resgate, de tudo aquilo que temos que consertar para que nos tornemos espíritos livres para a nossa caminhada rumo ao futuro, rumo à evolução. E que a dor é uma alavanca, é uma grande alavanca para nos impulsionar. Então, nos traz as respostas do porquê do sofrimento, nos acalma, porque vamos entender o porquê estamos sofrendo, né? Podemos não saber exatamente os detalhes do porquê de todo aquele sofrimento, mas sabemos que existe uma razão, porque Deus, Ele é todo poder, bondade, amor, soberanamente justo e bom. Então, não vamos passar por aquilo que não temos que passar. Mas nos lembram também que às vezes nós é que desenvolvemos as aflições com as nossas escolhas infelizes. Ele coloca aqui, olha, o homem é muitas vezes o artesão da sua própria infelicidade nesse mundo. Se ele voltar à fonte dos seus infortúnios, verá que a maior parte deles são o resultado da sua imprevidência, do seu orgulho, e, consequentemente, da sua infração às leis de Deus. E é bem assim, não é mesmo? Se nós voltarmos o filme das nossas existências, vamos ver que muitas coisas que hoje estamos sofrendo são frutos
de escolhas passadas, da imprevidência, né? E aí vem as consequências. Se não encontramos respostas, é porque isso está em outras vidas, erros cometidos. E não tem como nós evoluirmos antes de consertar esses erros, de resgatar. No Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um capítulo, Bem-aventurados os aflitos, que explica tudo isso, né? A questão das causas anteriores e atuais. E aí vamos encontrar as respostas. O que é importante? Avaliar, analisar tudo isso, compreender que tudo tem uma razão, um motivo, e aquilo que depende de nós mudar nessa presente encarnação, nós vamos fazer o esforço necessário. Não podemos perder mais tempo. Já somos espíritos milenares, como já dissemos várias vezes. Então a gente precisa acordar para a realidade da vida. Nada nos pertence, tudo é um empréstimo. Deus, na sua infinita bondade, nos concede as encarnações sucessivas, nos dá toda a condição para a gente superar, resgatar os débitos, aprender, evoluir. Então saibamos aproveitar, porque senão, quando retornarmos à pátria espiritual, virá a tristeza, a angústia do tempo perdido, das oportunidades que desperdiçamos. Então estejamos atentos hoje mesmo, esse momento que vivemos aqui na Terra, um momento tão importante para todos nós. Quem souber lidar com essa situação e tirar as lições que tudo isso apresenta, vai sair muito vitorioso, com muito aprendizado, né? Porque esse momento está nos trazendo, sim, muitas reflexões. Estejamos atentos. Aí no item 44, ele vai falar sobre a prece. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E para que a gente consiga, né, manter o equilíbrio, estar atento, ter paciência, combater as nossas paixões, nossas viciações, nós temos que desenvolver a nossa fé. E um dos recursos, aliás, o mais importante, e que está conosco o tempo todo, é esta atitude de conversar com Deus. É desenvolver o hábito da prece. É pensar em Deus e estabelecer uma comunicação com esse Pai amoroso. Então, na prece, nós podemos louvar, pedir e agradecer. Muito importante agradecer, né? O sentimento de gratidão diária nos coloca numa sintonia positiva, receptiva. Benfeitores amigos estão ao nosso lado o tempo todo, tentando nos ajudar, tentando mostrar o caminho, acalmar os nossos corações, mas se nós não damos abertura, né, para poder captar isso, aí fica difícil. Então, muito importante desenvolver essa questão da comunicação com o plano espiritual. Iniciar o dia agradecendo, pedir ajuda, sim, porque é a Deus, a Jesus, aos benfeitores amigos que nós temos que pedir, não a solução dos nossos problemas, né? Não que tire tudo de ruim na nossa vida, como geralmente nós pedimos, né? Não, não é assim. É pedir força, coragem, paciência, entendimento. É isso que devemos pedir para tudo que está acontecendo na nossa vida. E não faltará ajuda para nenhum de nós. Mas temos que buscar. É o pedir e obtereis. Ajuda-te e o céu te ajudará. E por fim, o louvar. Quantas vezes a gente lembra de Deus, desse Pai amoroso, olhando a natureza, que é tão bela e que é a maneira mais intensa de sentirmos a presença desse Deus Criador, e agradecemos,
né? Agradecemos a sua presença, poucas vezes, não é mesmo? E lembre-se, aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal, e Deus envia-lhes bons espíritos para assisti-lo. É um auxílio que nunca é recusado, quando é pedido com sinceridade. Aquele que pede a Deus o perdão dos seus erros não obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que as palavras. Então a prece é necessária, né? A gente tem que pedir ajuda, mas é claro, o esforço também é da nossa parte para as mudanças necessárias. A prece é recomendada por todos os bons espíritos. É a ferramenta valiosa para nos fortalecermos. Nós vamos parar por aqui. Aí na próxima oportunidade nós damos continuidade às colocações desse capítulo do livro O Espiritismo em sua expressão mais simples. Espero que todos estejam bem, sigam confiantes e agradecendo a Deus por essa oportunidade do estudo que estamos tendo à distância, mas de grande importância para as nossas reflexões diárias. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se da prece constante, do Evangelho no lar. A situação está passando, vai passar, tudo passa. E Deus está no leme. E nada nos faltará. Que assim seja. Uma boa noite a todos.